Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual estava construída. A cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos e irmãs, o itinerário quaresmal que nós estamos percorrendo, ele tem uma característica batismal. Nós percorremos durante todos esses 40 dias um caminho de conversão, de penitência, de intensificar o jejum, de intensificar a oração, e chega no seu ponto mais alto quando no Sábado Santo nós celebramos a Vigília Pascal, que é toda uma liturgia em que tem, uma das partes é uma liturgia batismal, para a gente voltar à nossa origem, e se tiver adultos, fazer o batizado dos adultos, mas sobretudo para renovar as promessas do nosso batismo, para saber de onde nós viemos e qual foi a graça que nos resgatou do pecado, que é a principal doença da vida do ser humano, que fere o seu corpo e fere a sua alma. Digo isso porque todos nós, por causa da desobediência dos nossos primeiros pais, nascemos envolvidos no pecado. A lepra do pecado original, que feriu o primeiro homem e a primeira mulher, e portanto depois toda a descendência de Adão nasceu envolvida no pecado. E o que nos lava, o que nos cura desta lepra do pecado original é a água batismal. Durante esse período quaresmal nós nos preparamos para renovar essa graça. Mas o que nos cura da lepra do pecado original é a água batismal. O mergulho na água batismal nos insere na vida de Cristo, nos insere na vida da igreja e nos liberta do pecado, para que então vivamos a santidade. Eu gosto muito da leitura do livro dos Reis que nós acabamos de ouvir, que fala da cura desse leproso chamado Naamã, um estrangeiro, que tem muitos detalhes ali nesse texto. Primeiro, que ele ouve falar do Deus de Israel, que pode curá-lo da lepra, por meio de uma mediação, uma moça cujo nome nós não sabemos, mas que ela falou a respeito do Deus de Israel. Se ele soubesse que lá em Israel tem um profeta, e que lá em Israel tem um Deus que cura. Foi uma mediação. Só que a história de Naamã é envolvida aqui por um pecado, que é o orgulho. Há uma lepra sim, e ele precisa ser curado dessa lepra, mas é um homem muito orgulhoso. Tanto que o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, junto com o leproso, e para isso é como que uma afronta, porque um leproso no território de Israel, os leprosos de Israel, eles já eram um sinal de impureza e ninguém podia tocá-los.
Tanto que um leproso em Israel, segundo o que está escrito lá no livro do Levítico, tinha que se identificar como um leproso, tinha que bagunçar o cabelo com a roupa rasgada e sair gritando pela rua, leproso, 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 para que ninguém se aproximasse dele, porque a pessoa que se aproximasse, que tocasse num leproso, ficava impuro, além de uma impureza moral, espiritual, também tinha-se a ideia de que tocando no leproso, ficaria também leproso. Então o leproso era afastado, vivia em guetos, vivia marginalizado e afastado dos outros. Agora imagina, vem um estrangeiro que por si só, por ser estrangeiro já é impuro, e esse estrangeiro é mandado com uma carta do rei para ir até o rei de Israel, dizendo, tem aqui um leproso, e esse leproso quer ser curado, e se ouviu dizer que aqui em Israel tem a cura para a lepra. Ele acha que isso é uma afronta. Mas o profeta de Deus, Eliseu, sabe dessa história e diz, manda o leproso aqui para mim. É sempre, o profeta tem sempre uma ousadia, manda esse leproso aqui para mim. E aí o Naamã, o sírio, vai ter com o profeta e recebe a seguinte instrução. E aqui está o caminho para a cura, o caminho fundamental para esse processo que nós estamos vivendo de cura da lepra do pecado durante o período quaresmal, porque o profeta diz assim, olha, você vai lá no Jordão, vai mergulhar 7 vezes e depois da 7ª vez você será curado. Ele está tomado de um pecado que nós chamamos na lista dos 7 pecados capitais, como que a cabeça dos 7 pecados capitais, que é o orgulho. Se a humildade é a mãe de todas as virtudes, o orgulho passa a ser chamado como que o pai de todos os vícios, de todos os pecados, porque a partir do orgulho, numa resistência em ceder a Deus a sua vida, numa resistência em fazer a vontade de Deus, começa a fazer a sua própria vontade e tomado de um orgulho vai se afastando de Deus e vai abrindo portas para todos os outros pecados. A humildade, ao contrário, é aquela que dá luz a todas as virtudes. O paralelo que nós fazemos com essa história de Naamã, quando o profeta diz para ele assim, olha, mergulha 7 vezes lá no Jordão, e você vai ser curado. Olha como é que ele responde, lá no território onde eu vivo, lá na minha terra, tem rios muito melhores do que esse riozinho Jordão aí, os outros lá são muito melhores, por que eu tenho que mergulhar no Jordão? Os rios que tem lá na minha região são melhores. O profeta diz assim, você não quer ser curado? Não é a cura que você está procurando? Então vai lá, seja humilde, vai lá, mergulha no Jordão 7 vezes e você vai ser curado. Depois que ele deixa o orgulho de lado e faz essa experiência, então ele é curado. E aqui é uma palavra forte para você, para mim e para você. O orgulho nos impede de fazer uma experiência verdadeira com Deus. O orgulho nos impede de crescer na santidade. Esses 7 mergulhos de Naamã, aqui para o nosso período quaresmal, são os 7 mergulhos que nos livram da gula, pecado capital, que é aquele desejo insaciável de comer além do necessário, nos livra da avareza. Cada um dos mergulhos simbolizam para nós que estamos vencendo na humildade, na decisão de fazer a vontade de Deus. Vamos vencendo a gula, vamos vencendo a avareza, vamos vencendo a luxúria, vamos vencendo a ira, a inveja, a preguiça, o orgulho, a vaidade. Mas primeiro está aqui, olha, deixar que Deus toque profundamente no coração para tirar o orgulho que nos impede de dar um passo na direção de Deus. A Sagrada Escritura repete isso algumas vezes. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Então, se você quer ser livre da lepra do pecado, para progredir na graça de Deus, seja humilde. É a humildade que vai dar essa graça, a graça da cura. A cura da raiz de todos os males, que é o pecado. Então, lembra, o orgulho é o pai de todos os vícios. A humildade é a mãe de todas as virtudes. Quando Naamã, o sírio, entendeu que ele precisava que o orgulho do seu coração fosse quebrado, ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Na 7ª vez que ele sai do Jordão, depois do 7º mergulho, o seu corpo está completamente limpo.
Esse texto daria assunto para a gente conversar durante muito tempo sobre a simbologia dos 7 mergulhos, da decisão de Naamã, mas acho que você já é capaz de entender com essa nossa breve meditação da necessidade que nós temos de deixar Deus vencer em nós o orgulho, porque com a nossa própria força a gente não consegue vencer o orgulho para progredir na graça. E aí lembra, nesse itinerário quaresmal, você precisa mergulhar na misericórdia de Deus, fazendo uma experiência da misericórdia no sacramento da penitência, que na linguagem dos padres da igreja é o segundo batismo. Se o primeiro batismo é o batismo nas águas, aquele que nos lavou da mancha do pecado original, o sacramento da penitência, a confissão, durante muito tempo era chamado de o segundo batismo. Para Santo Agostinho, o primeiro batismo é o batismo nas águas, o segundo batismo é o batismo nas águas, na água das lágrimas, banhado pelas lágrimas do arrependimento. Então, quando você busca um verdadeiro arrependimento, você vai como que mergulhando 1 vez, 2 vezes, 3, 7 vezes, para vencer todos os pecados capitais, pecados como que chamados de cabeça, que vão dando origem a outros pecados. Mergulhe então na misericórdia de Deus, faça essa experiência. Deixa Deus quebrar o orgulho do seu coração. Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Então, esse muro de separação, que é o orgulho, uma vez que ele é derrubado, nós temos progressos na graça de Deus. Percorramos então esse itinerário quaresmal, desejando na humildade fazer uma experiência verdadeira com Deus, para ser santo. Santo como o Senhor deseja que nós sejamos. Ser santo como nosso Deus é santo. Que essa palavra nos guie durante este dia, para que vençamos o orgulho e cresçamos na virtude. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.